Bem-vindo a mais uma unidade de estudo. Nesta aula serão feitas considerações sobre bem incorpóreo. Você sabe me dizer o que dispõe a súmula 135 do STJ? Então, muita atenção, pois a aula começa agora. Bons estudos para você. Então, vamos nessa. Estávamos trabalhando com a questão que foi superada pelo STF, o entendimento da doutrina altamente atrasada. A doutrina é desatualizada, na minha opinião, desatualizada com a Constituição de 88, entendia que só incidia ICMS sobre bem móvel corpóreo. Ou seja, que se pode tocar, só que o STF superou esse entendimento, afirmando, por exemplo, que o software sem suporte físico, aquele software que é vendido, né, denominado software de prateleira, que não é vendido de forma especializada, é vendido de forma geral pela internet, sem qualquer particularidade, é vendido em alta escala, incide ICMS. Então, incide ICMS sobre o software que é um bem corpóreo, o software sem suporte físico. Claro que aqui esse software não pode ser o sob encomenda, porque o sob encomenda você vai ver daqui a pouco comigo que vai incidir ISS. Por quê? Porque o sob encomenda é um serviço ali, uma prestação de serviço personalizada. Já o software de prateleira não. Ele é vendido em alta escala, é considerado ato de mercância normal. Então veja, nesse ponto aqui, primeiro você tem que entender que o software que é um bem corpóreo, o software, quando é bem corpóreo, ou seja, sem suporte físico, a transferência de dados pela internet que é vendida, vai incidir ICMS, segundo o STF. Veja o que disse o ministro relator, ministro Gilmar Mendes, ele é bem claro nesse caso e tira todas as nossas dúvidas e você tem que levar esse entendimento para a sua prova. Diz o ministro, o fato de ser bem incorpóreo, fosse ressalvada a incidência do ICMS, não poderia ser cobrado o imposto na aquisição de programas de computador de prateleira, visto que, neste caso, está-se-ia adquirindo não um disquete, um CD ou DVD, a caixa ou livreto de manual, mas também, principalmente, a mercadoria virtual gravada no instrumento de transmissão. Assim, e é isso que você tem que entender, o argumento é de que bem corpóreo não pode sofrer incidência do ICMS e assertiva haveria de valer para os casos de bens incorpóreos vendidos por meio de bens materiais. O que ele quis dizer? Ele quis dizer o seguinte, mesmo o STF já considerava que incidia o ICMS sobre o software de prateleira, aqueles vendidos em casas que vendem eletrônicos, né? Então, já incidia. E ele disse o seguinte, vem cá, aquele programa de computador que está no disquete, está no CD, ali eu não estou comprando o CD e o disquete, mas sim o bem incorpóreo que vem nele, ou seja, o programa de computador. Isto é, o que ele quer dizer é que não há diferença nenhuma entre aquele que é vendido em disquete, aquele que é vendido em CD e aquele que é vendido pelo simples envio de dados pelo computador, pela internet. Em síntese, ele diz, incide ICMS tanto sobre bem corpóreo como sobre bem incorpóreo. Então, incide ICMS sobre o software sem suporte físico. Perceba, meus amigos, que se esse argumento fosse levado ao cabo, né, levado mais adiante, também não poderia incidir ICMS sobre a energia elétrica, porque a energia elétrica não é um bem corpóreo, é um bem incorpóreo que você não toca. Você não toca, né, na energia elétrica. Então perceba, meu amigo, que incide ICMS sobre a energia elétrica, que é considerada uma mercadoria. Ou seja, incide ICMS sobre bem incorpóreo. Outro ponto que você tem que saber, e aqui é importante em razão a bem móvel sujeito à mercância, é que o ICMS, segundo o STF, algumas decisões do STF, entende que não incide ICMS na água potável encanada. Por que não incide ICMS na água potável encanada? Porque a água potável encanada, a companhia, a sociedade de economia mista que presta esse serviço, né,
ela, na verdade, o que acontece? Ela presta um serviço público essencial. Então, a água potável encanada não seria uma mercadoria. Por quê? Porque é um serviço público essencial. Então, não haveria aí ato de mercância, não haveria aí bem móvel sujeito à mercância. Então, segundo o STF, não incide ICMS sobre a água potável encanada. Ao contrário, sem isso, é claro, você tem que entender que incide, por exemplo, ICMS na água oxigenada, né? Ou na água mineral vendida normalmente. No engarrafamento de água mineral, né, incide tanto no caso do engarrafamento do IPI e no caso normal, né, na venda de água mineral, incide ICMS. Aqui estamos tratando não na água mineral, da água mineral vendida normalmente ou na água oxigenada, que é muito utilizada pelo surfista. Ali incide ICMS, ali é mercadoria. Aqui estamos tratando da água potável encanada, que é feita normalmente por sociedades de economia mista, uma concessão aí de um serviço público essencial. E você viu também que não incide ICMS sobre bens de ativo fixo ou imobilizado. A venda eventual ou esporádica de bens de ativo fixo ou imobilizado também não incide ICMS. Por quê? Porque uma venda ocasional, falta aí o requisito da habitualidade, então não seria um bem imóvel sujeito a ato de mercância. Também não incide ICMS sobre depósito, guarda e conservação de bens materiais, ou seja, se há um depósito, uma guarda, né, ou uma conservação de uma mercadoria, isso não é um bem sujeito à mercância vendida ao consumidor final, ou seja, não há aí circulação de mercadoria. Isto é, em síntese, não incide sobre água potável encanada, mas incide sobre a água mineral normal, vendida normalmente por comerciante, e incide sobre a água oxigenada. Não incide sobre bens de ativo fixo ou imobilizado e não incide sobre depósito, guarda ou conservação de mercadorias. Então perceba aqui, por isso que você viu a questão da FGV, Fundação Getúlio Vargas, que considerou incorreto e incide ICMS no caso de transferência de titularidade de bens de ativo fixo ou imobilizado. O fundamento aí é que não é um ato sujeito à mercância. Beleza? Pessoal, vamos agora para uma questão de distinção entre ICMS e ISS. Há um grande conflito de competência tributária sempre entre o ICMS e o ISS. E como isso é solucionado pela Lei Candir, pela Lei Complementar 116 de 2003 e pela nossa doutrina, é o que passamos a analisar a partir de agora. Ponto muito cobrado nas provas de concurso público na seara estadual. Então, esse conflito de competência entre o conflito de competência em tese, um possível conflito de competência em tese entre o município e o Estado, é solucionado tanto pela Lei Candir, Lei Complementar 8796, como também pela Lei Complementar 116 de 2003, que trata das normas gerais sobre o ISS. O primeiro ponto que se destaca é que no ICMS ocorre a denominada obrigação de dar. A obrigação de dar seria a atividade fim do ato de mercância. Já no ISS, então a obrigação de dar seria ICMS. Já o ISS ou ISSQN seria uma obrigação de fazer, ou seja, uma prestação de uma utilidade ou comodidade a um terceiro, uma prestação de uma utilidade ou comodidade a terceiro particular, particularizada, né? Então perceba que o ICMS seria a obrigação de dar e o ISS seria a obrigação de fazer. E isso soluciona diversos conflitos de competência na hipótese. Por exemplo, havia a discussão se incidia ICMS ou ISS no software de prateleira. Havia a discussão se incidia ICMS ou ISS no software sob encomenda. E qual foi a solução do Supremo Tribunal Federal? No software de prateleira, ou seja, aquele software vendido no mercado comum, em alta escala, sem qualquer tipo de distinção, vendido para todos, sem qualquer tipo de particularidade, ou seja,
por isso é chamado de prateleira, incide ICMS. Já no software sob encomenda, seria uma prestação de serviço personalizada, uma utilidade ou comodidade a terceiro personalizada. Por isso que no software sob encomenda incidiria o ISS ou ISSQN. Né? Existem aí, são utilizadas essas duas siglas. Então, software de prateleira e ICMS. Por quê? Porque não há aí qualquer particularidade, não há aí qualquer serviço prestado de forma individualizada. Então, incide ICMS é considerado uma mercadoria, ou seja, é considerado um ato de mercância. Já o software sob encomenda é considerado uma prestação de serviço. Por quê? Porque há aí um detalhamento, uma individualidade na prestação, né? Então, encomenda ISS, prateleira e ICMS. E isso também soluciona a questão das súmulas 135 do STJ e súmula 662 do STF. Você tem que entender que essas súmulas são compatíveis. São súmulas compatíveis. Como eu vou compatibilizar essa súmula? Essas súmulas é o que você passa a estudar até agora. Veja aí que a súmula 135 do STJ, ela estabelece o seguinte, que não incide ICMS na gravação e distribuição de filmes e videotapes. Veja que esse entendimento, aí você dá um ponto. Mas a interpretação que você tem que entender é que não incide, nesse caso, na distribuição, se for sob encomenda. Porque se for sob encomenda, vai incidir o ISS. Então, perceba que não incide ICMS na gravação e distribuição de filmes e videotapes, mas você tem que colocar aí uma restrição nos casos que são sob encomenda. Já diz a súmula 662 do STF, ela diz o seguinte, que é legítima a incidência do ICMS na comercialização de obras cinematográficas gravadas em fitas de videocassete. Então, veja que não há nenhuma incompatibilidade. Primeiro, súmula 135 diz, não incide ICMS na gravação e distribuição dos filmes e videotapes. Aí você bota uma vírgula e diz que é nos casos que são sob encomenda, porque aí uma prestação individualizada. Já quando a súmula 662 do STF diz, é legítima a incidência do ICMS na comercialização de obras cinematográficas gravadas em vídeos, em fitas de videocassete, você tem que compreender que nesse caso aqui, não há qualquer individualização. É legítima porque ela é vendida de forma geral, em alta escala, como se fosse uma mercadoria. Então, volte aqui para você perceber isso. Então, diz, você tem que colocar e prestar atenção que aqui estamos da súmula 135, restringe-se aos filmes e vídeos por encomenda. Ao contrário, as fitas de vídeo produzidas em série e vendidas ao público em geral caracterizam-se como mercadoria, incidindo ICMS na venda de cada fita, porque aí há uma alta escala, ou seja, não há aí encomenda, não há aí individualização. Então essa parte final que eu acabei de ler para vocês é a compreensão da súmula 662 do STF. Nos vemos daqui a pouco. Um abraço.